Olá pessoal, meu nome é Thiago Eugênio, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação em Games e Tecnologias da Inteligência e professor STEAM do Colégio Bandeirantes. Para mim é uma honra estar aqui novamente no Conatedu e hoje eu vou apresentar para vocês a palestra de Level Design de Aprendizagem, Games na Educação. Espero que vocês tenham uma ótima palestra e qualquer dúvida entre em contato, meu e-mail vai estar nos slides no início e no final. Até mais pessoal e muito obrigado pela sua atenção. Bom, pessoal, quando se deseja trabalhar com games na educação, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em quais benefícios, quais os ganhos que os alunos obtêm ao se relacionar com esse tipo de produto, tá? Então, aqui nesse slide, eu sistematizei 5 motivos para utilizar games na educação. Vamos ver. O primeiro é que você tem um produto interativo e com propósito, né? Então, em vez de receber a informação do professor, os alunos, dentro de um game, tomam decisões de acordo com cenários, personagens e desafios. O segundo motivo é a questão do alcance dos objetivos. Isso está de forma muito clara dentro de qualquer jogo, né? E toda a informação serve a um propósito, seja ganhar pontos ou passar de fases. O terceiro motivo é que dentro de um jogo você tem um trabalho em equipe. Então, existe a necessidade de combinar habilidades e recursos para se alcançar o resultado desejado. O quarto motivo é a própria linguagem tecnológica. Trabalhar com os jogos, você trabalha com uma linguagem muito comum aos alunos, né? Então pode ser utilizado recursos que eles utilizam no dia a dia, como celular e tablet. E por fim, você tem a habilidade de solução de problemas. Os alunos devem usar a criatividade para resolver situações problemas com as informações e os recursos disponíveis. Quer ver um exemplo então na prática? Vamos lá, vamos pensar aqui no jogo do Minecraft, um jogo super famoso que os alunos de Fundamental 2 adoram, tem vários trabalhos que já saíram sobre Minecraft, o uso dele para trabalhar com história, para trabalhar com biologia, para trabalhar com, enfim, qualquer disciplina, né? Eu mesmo já participei de um projeto que os alunos utilizavam esse jogo para construir, né, dentro do ambiente virtual, construir a escola. Foi um projeto super bacana que rodou na escola em que hoje eu estou professor, no Colégio Bandeirantes, e dava para trabalhar de uma maneira muito interativa, com propósito, trabalho em equipe, né, pensando nos objetivos, com uma linguagem tecnológica super querida pelos alunos e com muitos problemas para serem resolvidos, né? Então, nesse projeto, os alunos eles tinham, por exemplo, fazer a planta baixa do colégio, eles tiveram que examinar, resgatar, né, uma série de documentos para entender a origem do colégio, como que ele foi crescendo, e a gente fez um estudo também sobre o entorno, né, de como o bairro, no caso o bairro da Vila Mariana, ele foi se modificando ao longo do tempo, né, desde a década de 40, quando nasceu o colégio, até o presente momento. Tanto que foi fundamental a participação de um professor de história nesse projeto. Bom, uma coisa legal que eu gostaria de apresentar para vocês é a plataforma recém-lançada da Minecraft, o Minecraft Edu, que é um Minecraft, vamos dizer assim, mais especializado, mais voltado para o professor, né? Por quê? Porque o Minecraft é um jogo comercial que tem a função mesmo de entretenimento, e a Minecraft começou a observar, né, esses inúmeros projetos feitos pelos professores, né, que utilizavam o jogo de N maneiras e começou a criar, né, comunidades de professores trocando ideias, trocando informações, até mesmo planos de aula. Então eles perceberam essa demanda por parte dos professores e criaram o Minecraft Edu, que é uma plataforma que está o site, vale a pena conhecer. É um jogo bastante, assim, é um Minecraft, mas tem algumas, vamos dizer, algumas features específicas para a educação. Então o professor ele pode criar lá o servidor, pode visualizar onde que os alunos estão, pode criar blocos específicos para criar lá um espaço, delimitar um espaço para que os alunos fiquem e interajam, né? Porque esse jogo é um jogo de mundo aberto, né?
Então, muitas vezes a gente perde o controle, né, dos alunos, né, dos jogadores. E um voa, o outro vai minerar, o outro, enfim, como vocês estão vendo aí. Mas aí com o Minecraft Edu, o professor ele tem um controle maior sobre o grupo, né, sobre a sua sala, dentro do ambiente virtual. Então, vale a pena conhecer essa plataforma, conhecer os serviços que a Minecraft, que a Microsoft, né, está disponibilizando. Então, tem uma série de planos de aula, tem uma comunidade bastante ativa de educadores que trocam informações sobre como pode utilizar essa ferramenta, esse recurso para mudar a experiência de aprendizagem dos alunos, tá? Então, vale a pena, é um jogo muito simples, como vocês podem ver, né? Trabalha com gráficos muito pixelados, não são gráficos sofisticados, e a ideia realmente é você utilizar esses blocos para construir coisas, né? Então, é possível, por exemplo, reconstruir um museu, reconstruir a própria escola, reconstruir um parque de cidade, reconstruir uma cidade de uma forma geral, isso tudo de uma forma muito colaborativa, porque você tem diferentes jogadores interagindo no mesmo servidor, né? Isso é que é bacana, você cria times, você coloca missões, você dá, né, metas. Aí vocês estão vendo nesse vídeo o jogador minerando, né, procurando recursos para colocar no seu inventário. Tem todo um processo de ciclo ali da própria matéria-prima, né, do mundo do Minecraft. Enfim, tem também uma parte de programação, Make Code é legal também dar uma olhada, que é uma plataforma que serve para o indivíduo programar algumas coisas dentro do mundo do Minecraft, tá? Eu não vou discutir especificamente essas questões porque o objetivo não é falar sobre o Minecraft, mas pegar o Minecraft como um exemplo de como aqueles motivos que eu elenquei anteriormente, eles podem ser concretizados, eles podem ser ilustrados por meio desse jogo. Aí você tem outros títulos, né? Outros games que dá para trabalhar também dentro do contexto educacional. Então, o Assassin's Creed é um exemplo super legal, né? Tem vários relatos do uso desse jogo por professores para ensinar história, uma vez que esse jogo ele é essencialmente histórico, né? O jogador interage dentro de um cenário que é bastante fidedigno. A equipe, né, de produção desse jogo teve um cuidado enorme na reprodução do cenário, das vestimentas, até mesmo do comportamento das pessoas e de colocar personagens históricos dentro das edições do Assassin's Creed, né? Então você tem, por exemplo, a possibilidade de interagir com o Leonardo da Vinci, do Leonardo da Vinci na Renascença, o Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, enfim, uma série de personalidades que se estuda dentro da história. E você tem a possibilidade de conversar com ele, trocar algumas informações, além de poder vivenciar de uma forma mais imersiva, né, alguns períodos históricos, como as grandes navegações, a Renascença, né, o último título agora do Assassin's Creed é sobre o Egito, né, parece bem interessante, eu ainda não conferi, mas já vi algumas chamadas que assim, mostram uma série de possibilidades de trabalhar a antiguidade com o uso desses jogos. Então é muito interessante. Da mesma forma, a gente pode trabalhar com gestão de cidades usando o SimCity, que é um jogo já mais antigo, já o pessoal gosta bastante, né? Eu acho que vocês aí também já devem ter ouvido falar sobre esse jogo, um jogo fantástico no qual você tem que construir cidades, mais do que construir, você tem que administrar. Você é um prefeito da cidade, você tem que fazer a divisão de recursos, né? Então tem que estar sempre olhando, por exemplo, no humor dos seus moradores, os sims, tem que fazer um processo de zoneamento, tem que pensar em possíveis problemas que pode ocorrer de trânsito, falta de água, poluição, né? Desastres naturais, enfim, tem uma série de coisas que dá para se trabalhar, principalmente no uso desse jogo em geografia, né, para trabalhar até mesmo relevo. Tem uma parte interessante desse jogo que você consegue modelar o terreno, né, criando ali diferentes acidentes geográficos. Então é um jogo super legal, tem um potencial enorme e tem muitos estudos, muitos relatos do uso desse jogo também na educação.
Então, eu entendo assim que os jogos, eu estou falando de games mesmo, comerciais, seriam espaços de criação, de imersão, de simulação e solução de problemas, né? Então aqui, os jogos comerciais, eles são extremamente interessantes porque ele mobiliza a curiosidade e a reflexão do estudante. Além disso, você pode utilizá-los para ensinar determinados conteúdos e exercitar, né, o desenvolvimento de N habilidades, né? Então, ao se jogar videogames, você está desenvolvendo habilidades específicas para alcançar os propósitos daquele jogo, né? E aí você tem uma série de habilidades comunicacionais, de trabalhar em equipe, de resolver um problema, desenvolver uma expertise específica dentro do jogo, enfim, né? Eu gosto muito de pensar no uso dos jogos comerciais, pensando isso aí justamente nisso, na mobilização, né, da curiosidade e no ensino de conteúdos e habilidades. Agora, uma coisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos é esse lado aqui direito, né? A importância de pensar nos jogos enquanto ferramenta de autoria, né? Como que a gente pode pensar em criar espaços dentro da escola para que os alunos possam desenvolver os seus próprios jogos, eles sejam realmente os autores, os game designers, os criadores dos seus jogos, e também como que a gente pode utilizar os elementos dos jogos para criar trilhas digitais. E essas trilhas digitais eu chamo de level design de aprendizagem. Então, eu crio uma fase, eu crio um jogo simples para que os alunos aprendam determinados conteúdos. Então, esse level design de aprendizagem ele está bastante alinhado com os meus propósitos pedagógicos, tá? Então, o objetivo dos próximos slides é mostrar, compartilhar com vocês, na verdade, alguns cases de como eu utilizo jogos mais autorais próprios, né, para que os alunos realmente sejam criadores dos seus próprios jogos. Então, eu vou mostrar um case de uma oficina de jogos que eu ministro dentro do colégio e numa outra parte, como que eu utilizo a ideia dos jogos para criar trilhas digitais de aprendizagem. Então, o primeiro case que eu gostaria de compartilhar com vocês é a oficina Game Studio de criação e programação de jogos digitais. Nessa oficina, alunos do 8º ano, eles têm aula de 100 minutos, uma vez por semana, e o objetivo é que eles desenvolvam jogos, tanto analógicos quanto digitais. Na imagem que vocês estão vendo, vocês estão aí observando um grupo, né, de estudantes interagindo com um jogo analógico que eles criaram. Então a ideia no começo da oficina é oferecer para eles diferentes jogos, para eles adquirirem um repertório mais amplo sobre as possibilidades, né, de trabalhar com jogos, de criar jogos. Então, a ideia é que eles se desvinculem, né, do War, do Jogo da Vida, do Banco Imobiliário, que são jogos que eles conhecem. Então, a gente apresenta uma série de outros jogos com outras mecânicas, com outras narrativas, e a partir desse repertório, a ideia é que eles prototipem os seus próprios jogos. Depois de trabalhar nessa parte analógica, eles vão para o digital. E aí eles aprendem a utilizar diferentes plataformas, a princípios básicos de programação, a desenhar personagens, a desenhar backgrounds, né? E aí, nesse momento, eles têm que aprender um pouco sobre game design, né? E como que eu faço isso? Então eu apresento para eles um jogo chamado Blocks. Esse jogo foi eu que criei mesmo. E a ideia desse jogo é que, durante as fases, ele aprenda noções de game design. Então, ele recebe um link, né? No link ele abre e aí vai ter um jogo propriamente dito. Então, tem, na verdade, a jornada de um personagem, que é esse retângulo vermelho, que se chama Blink. E conforme as fases vão passando, ele vai descobrindo, vamos dizer, a história desses personagens. Então, a ideia de que ele pode saltar, o salto dele pode ser cada vez mais distante, né? Então a ideia é que no próprio jogo, numa própria experiência de jogo, ele aprenda noções básicas de game design, né? E apresentar já para ele um jogo simples, minimalista, como vocês estão vendo, né? Formados basicamente por retângulos de diferentes tamanhos e diferentes cores. O jogo que ele pode construir utilizando aquela ferramenta, né? Então vocês vão vendo que com o passar das fases, os desafios eles vão ficando cada vez maiores, né? A fase vai ficando mais complexa, então ele vai aprendendo a utilizar gatilhos, botões que movem as plataformas. Então nessa fase que vocês estão vendo, ele tem que ir até um determinado ponto para acionar a porta, né, que bloqueia
o objetivo final da fase. Então você está vendo aí que o personagem está passando por desafios um pouco mais complexos. Ele acionou um botãozinho, quando ele aciona aquele botãozinho, a entrada, né, do objetivo final é liberada, como vocês estão vendo. Então há diferentes possibilidades. Uma coisa legal que a gente trabalha nesse jogo é a interação com outros personagens. Então vocês estão vendo aí que está aparecendo um outro personagem diferente, o personagem se chama Protoss, e esse personagem é legal por quê? Porque ele tem uma característica diferente, né? Você observa que o Blink, que é o retângulo vermelho, ele tem um salto maior. O Protoss já é um pouquinho menor. Então vai chegar um momento, olha, que vai acontecer isso. O Protoss, ele não vai conseguir passar. E aí o que acontece? A gente vai ter que ter... ele aciona pelo teclado, né, o retângulo vermelho e começa a controlar o retângulo vermelho. E o retângulo vermelho começa a ajudar o outro personagem. Então veja, nesse jogo... o jogador, ele interage com os dois personagens, né? Como vocês viram aí na imagem anterior, desafios maiores requer uma colaboração mais intensa. Então aí a fase é para mostrar justamente como que a colaboração tem que ser mais intensa, né? Mais próxima mesmo desses dois personagens. Então, com o passar das fases, eles estão aprendendo noções de game design dentro de uma experiência de jogo. Então tem essa trilha sonora que dá uma imersão maior. E eu já mostro possibilidades de criação do que eles vão fazer, né? Então, e eles ficam muito empolgados, ficam muito motivados, porque eles vão visualizando já dentro do próprio jogo o que eles podem fazer. E aí aprende um pouco sobre noções de game design. Então, acho que foi bem claro, assim, né? Deu para perceber que o objetivo principal realmente é trabalhar com os personagens. Eles têm que encontrar um ponto específico, né? Nessa outra fase, olha só que interessante, a gente vai começar a trabalhar com gatilhos que vão mover vão, na verdade, modificar o cenário do jogo, né? Ó, ele acionou uma plataforma e aí agora o Protoss ele consegue chegar ao objetivo final, ao ponto final que ele precisa chegar. Aí aqui já começa a ficar uma coisa legal, porque começa a ficar um pouco mais complexo, porque ele tem que descobrir alguns enigmas. Porque o Protoss ele tem uma referência direta ao processo de criação de jogo, né? E ele vai descobrir esse conceito que é extremamente importante nessa fase. Então, aqui, por exemplo, olha, tem um personagem, ele vai acionando gatilhos e quando ele aciona, revela-se esses QR Codes. Aí ele pega o celular, ele aponta para esses QR Codes e aí é revelado ali uma informação de uma palavra, né, de uma palavra-chave que ele deve descobrir. No caso, pessoal, dessa fase, a ideia é que eles entendam o conceito de protótipo. Como é importante você elaborar protótipos, né, de jogos, coisas muito simples e rápidas, para depois, ao longo do processo, você aperfeiçoar o seu jogo, né? Então, o que eu quero trabalhar aqui com eles nessa fase é o conceito de protótipo. E as pistas desvendadas pelos QR Codes se referem justamente à ideia de protótipo. Então, se você está vendo agora, você pode pegar o seu celular e você pode apontar para esses QR Codes que estão aparecendo na sua tela. Então, faça isso se você tiver tempo aí. Você vai conhecer algumas informações, né, que dizem respeito justamente à palavra de protótipo. Então aqui, por exemplo, quando ele acionou todos os gatilhos, apareceu essa barra aqui na parte inferior, né? Quem sou eu? Então ele tem que digitar aí a palavrinha que você já sabe, que é protótipo. E as dicas, elas são dadas pelos QR Codes, tudo bem? Vocês estão vendo também, ó, aqui na parte direita inferior, que tem dois quadradinhos, né? Ó, olha lá, eu digitei protótipo, deu porta aberta, significando que o Protoss, que é o personagem laranja, ele já foi liberado, porque ele estava preso até então, né? Vamos então acompanhar aí o Blink. Olha lá, o Protoss agora foi liberado, porque já foi acionado todos os gatilhos. E agora ele tem que utilizar aí uma combinação de teclas
para colocar os dois personagens na posição correta. Aqui é uma outra forma também de você trabalhar com plataformas, né? Ao invés de movimentá-las, você pode girá-las, né? Então é dessa forma que a gente vai mostrando para eles como se faz um jogo, né? Dentro de um jogo. Acho que nada mais coerente, sendo assim a proposta. O próximo case que eu quero compartilhar com vocês diz respeito a um curso de ciência forense que eu ministro no colégio para alunos do 9º ano, aulas de 100 minutos, uma vez por semana, tá? E para ilustrar como que funciona esse curso, eu vou compartilhar com vocês uma entrevista feita pela TV Record, o programa Hoje em Dia. A equipe foi lá e fez uma reportagem super bacana que vai dar uma ideia geral de como funciona esse curso, e aí depois eu mostro como que eu utilizo aí a ideia dos jogos, os elementos dos jogos, para mudar a experiência de aprendizagem desses alunos. Vamos lá? Porque nós vamos falar de crimes na sala de aula, mas calma, muita calma nessa hora, porque não se trata de violência, muito pelo contrário, nós vamos falar de didática. É isso mesmo, porque professores usam investigação forense para ensinar conceitos de matemática, física e biologia. E os alunos aprovam o método. Aliás, eles adoram. Veja na reportagem de Mariana Moreno. Encontrar pistas, descobrir detalhes imperceptíveis a olho nu, solucionar casos misteriosos. A bala está ali. Vou dizer pro doutor. O assassino pode ter puxado esse forro de qualquer um desses carros. Na TV, as séries de investigação criminal intrigam o telespectador e conquistam cada dia mais audiência. Em CSI, a equipe de peritos soluciona crimes usando métodos científicos, tecnologia de ponta e instinto apurado dos profissionais para descobrir pistas. Será que um fio de cabelo como esse pode ajudar a desvendar um assassinato? Ou então, uma fórmula de física da velocidade média de um carro pode garantir que um suspeito estava mesmo no local do crime? Aqui, nessa escola em São Paulo, os alunos têm aula de investigação forense para aprender conceitos de matemática, física e biologia. Inspirado nas séries de TV, o colégio começou a oferecer aulas extracurriculares para os alunos do 9º ano. Eles aprendem a coletar evidências e a preservar a cena de um crime. A escala matemática, por exemplo, é usada para medir e comparar o tamanho de um osso. O projeto foi trazido dos Estados Unidos, onde os professores passaram por treinamento. Os materiais usados no laboratório também vieram de lá, identificando as digitais de uma pessoa. Tali e João Fernando aprenderam detalhes que ainda não tinham visto na aula de ciências. Eu achei muito interessante que a digital é formada quando o bebê encosta a mão na placenta, e eu achei isso muito interessante. É uma coisa que eu não sabia e me intrigou muito. Eu aprendi que se alguém mexer sem luva em alguma cena do crime, essa pessoa pode ser incriminada, pois vai deixar as digitais dela. Isso intriga você? É uma coisa que desperta curiosidade? Sim, porque com isso a gente consegue saber o que aconteceu exatamente, mesmo não tendo estado lá. Conceitos novos que eles só aprendem aqui nem percebendo, porque eles estão mais interessados em desvendar um crime. Eles têm aquela curiosidade natural que já veio dos filmes, das séries, então isso nos ajuda não só para sala de aula naquela teoria, né? Você sabia que a trajetória de uma bala de arma de fogo é calculada por uma fórmula matemática? E que os vestígios de sangue de uma vítima ferida formam uma equação que pode determinar a cena exata de um crime? A gente consegue, usando matemática e física, fazer traços e voltar ao ponto, reconstituir, por exemplo, tanto o local onde ele estava em pé, no meio, como onde ele estava, se ele estava em pé, se ele estava sentado, a altura também. Da vítima. Da vítima. Olha que ele levou aquele tiro. Onde a vítima estava quando levou o tiro. Exatamente. Se ele estava deitado já, se ele estava em pé ainda, se ele estava de costas, se ele estava de frente. Se ele correu, já ferido. Se ele correu, porque se ele correu, o sangue fica mais alongado, se ele estava andando devagar, o sangue fica mais redondinho. Isso é determinante para
concluir uma investigação. Isso, você consegue reconstruir toda a cena do crime, né, só pelo padrão de espirro de sangue. O desafio para os alunos detetives é desvendar um crime fictício ou compreender casos reais, como o da advogada Mércia Nakashima, morta em 2010. Os professores decidiram usar esse exemplo porque uma das principais provas contra o namorado de Mércia, o ex-policial Misael Bispo, foi uma alga achada pelos peritos no sapato dele, que era compatível com a espécie encontrada na lagoa, onde o corpo da vítima foi localizado. Esses pontos que vocês estão vendo se mexendo, o que são? Algumas bactérias, micro-organismos, exatamente, né? A gente não imaginava que podia definir e mostrar o resultado de como resolver o crime só por uma alga no sapato. O resultado são aulas mais dinâmicas e uma forma inovadora de ensinar disciplinas que há muito tempo são um desafio na educação brasileira. No país, quase 90% dos estudantes chegam ao final do ensino médio sem aprender o esperado em matemática. E eu acredito que essas atividades ela constroem uma aprendizagem significativa, da qual o aluno pode fazer uma relação com o que ele vê fora da sala de aula, com o que ele pode ver na televisão, com o que ele pode ver nos seriados. Então a aprendizagem para ele passa a ter sentido. Ele não estuda apenas para fazer uma prova, ele estuda para resolver um problema. Então, pessoal, como vocês viram, a gente trabalha com casos criminais, né? E para apresentar esses casos criminais, eu desenvolvo trilhas digitais que eu chamo de Level Design de Aprendizagem. Então, vamos conhecer um exemplo. Olha só, então um aluno recebe um link, ele acessa esse link, ele vai ter acesso a esse jogo. Então, você tem aí o primeiro cenário com os professores, dá uma cartoonizada, ele vai ter aí um personagem interagindo com ele, pedindo algumas informações, ele vai utilizar o celular para acessar um QR Code, ele vai ter acesso a um Google Maps, no Google Maps vai ter um endereço, no caso do local do crime, né? Ele vai inserir isso vai permitir que ele avance e que ele se adentre ao local, no caso aí de um apartamento, né? Aí ele começa a clicar, investigar, ele não encontra nada, vem uma pista para apagar a luz. E qual é a ideia? Que a ideia é para apresentar o conceito do luminol, né? O que significa essa substância, quais são os elementos que ela tem, a função que ela tem dentro de uma investigação forense, né? E aí a gente faz uma simulação de aplicação desse luminol nos cômodos do apartamento, né? E aí quando os peritos fazem isso, as marcas, né, de fluidos biológicos elas são reveladas, caso elas estejam ocultas. E é isso que acontece. Então vocês estão vendo aí uma simulação no qual o aluno está fazendo uma investigação sobre os diferentes cômodos dessa casa, né, desse apartamento, e uma barra de progresso ali na parte superior mostra o avanço que ele tem na busca dessas 16 marcas ocultas de sangue, né, reveladas pelo luminol. Então, na verdade, a ideia é fazer uma simulação mesmo. É difícil fazer isso concretamente, né, pegar o luminol, espalhar pelo lugar, apagar a luz, e, enfim, um pouco caro, é demorado, precisa de um tempo de preparação e fica um pouco inviável. A gente chega até a fazer uma experimentação com o luminol, mas muito focada mesmo para ilustrar. O jogo ele permite que a gente faça uma simulação de como isso ocorreria nos diferentes cômodos, né? Então ele amplia a possibilidade, torna muito mais rápido, muito mais barato, interativo, e os alunos adoram. Então depois que eles encontram todas as marcas, ele vai para um laboratório fictício, aí aparecem todas as informações relacionadas ao sangue, porque o objetivo pedagógico é que nessa aula eles aprendam, na verdade, o que é tipagem sanguínea, né? Então ele vai fazer uma tipagem sanguínea para resolver um problema, para identificar qual é o sangue, se é da vítima, se é compatível, se não é compatível, né? E o que vocês estão vendo nessa tela é uma simulação de um processo de tipagem sanguínea, que é realizado no laboratório. Então, na aula, a gente faz, eles têm a possibilidade de fazer a tipagem com os materiais de um kit, né, que a gente importa. Eles fazem na realidade mesmo, eles fazem ali no mão na massa. Mas antes de eles partirem para essa atividade, a gente
busca, né, utiliza o computador, o jogo para simular. E nessa simulação ele já aprende, e a gente percebeu que depois que ele vai para a parte concreta, né, para o teste propriamente dito, a eficiência, o tempo que ele utiliza ali para fazer os procedimentos é muito menor. Né? Ele faz de uma forma muito mais rápida, ele depende menos do professor, então a simulação oferece para ele autonomia. Né? E como, eu não sei se vocês perceberam, mas de forma muito tranquila, ele vai aprendendo esse conteúdo, o professor ele não fica ali na postura de um transmissor da informação, a informação está disponibilizada de uma forma interativa, diferente, isso dá um conforto até para o professor, ele não precisa ficar ali trabalhando conteúdo, ele vai trabalhar com o aluno nos grupos, né, tirando algumas dúvidas, quando eles fizerem realmente o processo de tipagem sanguínea. Então o professor, perdão, ele fica realmente como um mediador da aprendizagem, tá? Bom, vamos para um outro exemplo. Aqui, antes disso, deixa eu mostrar para vocês que isso é muito importante. Não é só o jogo, né, pelo jogo. Então, a gente sempre está entregando algumas folhinhas, que são, na verdade, o diário de bordo deles, né? Então, eles fazem um processo de documentação sobre a experiência de aprendizagem. Então, eles recebem ali um link, né? Lá, acessa e conheça o caso, né? Aí tem um link e tal, mas aí também tem alguns espaços para eles preencherem. E aqui algumas informações sobre, na verdade, algumas imagens sobre como eles podem preencher, são espaços bem livres, né, tranquilos, então a ideia é realmente que eles tenham espaço e oportunidade para organizar a informação do jeito que achar melhor. Né? Então tem alunos que organizam a informação na forma de tabela, tem outros que fazem desenho, tem outros que resolvem escrever, então é um momento realmente de divergência. A ideia não é colocar todo mundo na mesma caixinha, colocar ali uma linha e esperar uma resposta, uma resposta única, correta, né? Na verdade não, a ideia é justamente que eles tenham diferentes possibilidades de se expressarem, diferentes possibilidades de se organizarem, e quando tiver um momento de compartilhamento, que cada grupo possa aprender estilos diferentes uns com os outros, né? E ampliar, potencializar o repertório de organização da informação. Então a ideia desse processo de documentação é que eles realmente consolidem ali a aprendizagem para não ficar só uma atividade interativa, né, só o encanto, né, mas que eles tenham um processo de consolidação da informação e que eles possam fazer esse treino de organização da informação de diferentes modos. Aqui é um outro exemplo de um caso chamado Pistas Vivas. Aqui a ideia é a gente trabalhar com entomologia forense. Então, o nosso objetivo pedagógico é que esses alunos entendam a importância dos insetos, né, para uma investigação forense, que eles entendam o ciclo de vida e o processo de identificação dos diferentes insetos. Para isso, a gente coloca eles dentro de um caso, de uma história bastante longa, e dentro desse caso a gente apresenta um jogo, né, chamado Band Forense Go. Então é inspirado em Pokémon Go, e a ideia é que eles façam uma captura de artrópodes. Né? No caso aqui eles têm que capturar 15 artrópodes, né? É um jogo top-down, ou seja, de cima para baixo, então o personagem ele se move por esse cenário no formato de floresta, ele tem que capturar essas silhuetas de insetos, e para ocorrer essa captura ele lança pokebolas que estão espalhadas pelo cenário. Só que aí também tem um desafio, né? Ele não pode só ficar coletando pokebolas e lançando elas contra os insetos, ele precisa se alimentar. Então foram espalhados diferentes brócolis, como vocês podem ver, e esses brócolis precisam ser constantemente coletados, porque senão o personagem morre e aí reinicia todo o jogo, ele tem que coletar todos os insetos novamente. Então a ideia é que ele se desloque, né, enfim, percorra esse cenário e busque por essas silhuetas desses insetos. Inspirado no Pokémon Go, você pode ver aqui na sua parte direita um radar que mostra quais são os insetos que estão nas proximidades. Esses insetos eles são armazenados dentro de uma Arthropodex, no Pokémon a gente chama de Pokédex, né? E aí, como vocês podem ver, aqui mostra o quanto de insetos foram capturados, né? Então 4 desses aqui
3 desses outros aqui, 3, enfim. Ele tem as silhuetas e o objetivo é que ele descubra qual é o nome da ordem que pertence essa silhueta, no caso esse inseto. Então o que a gente faz? A gente tem essas silhuetas têm um número que está aqui explicado, e aí conforme ele tem ali o inseto, né, ele vai até uma mesa, ele busca o bicho, aí pode ser em imagens, pode ser no álcool, pode ser um insetário também, e aí ele vai pegar o exemplar e vai fazer uma observação detalhada, né, e com o uso de um instrumento que os biólogos utilizam para identificar seres vivos, no caso a chave dicotômica, ele faz uso dessa ferramenta para identificar a ordem do inseto. Né? Então veja, o nosso objetivo pedagógico é que eles aprendam a identificar esses insetos. Mas para isso a gente cria toda essa experiência dentro de um ambiente de jogo, dentro de uma narrativa bastante próxima, inspirada em algo que eles gostam, né? No caso aí Pokémon. E assim, coloca uma situação, um problema em que eles realmente têm que utilizar essa chave dicotômica e têm que se relacionar com esses termos específicos, né? Díptera, coleóptera, ortóptera, que na verdade são os nomes das ordens dos insetos. Eu espero que os cases compartilhados tenham um efeito, né, de afinar, refinar, melhor dizendo, a percepção que cada um de vocês tem sobre os jogos. Né? Realmente, os games, quando você pensa principalmente em games mais autorais, né? Quando a gente aprende a criar jogos e alinhar eles com os nossos objetivos pedagógicos, eles se tornam ferramentas muito poderosas, né? Ferramentas que mudam a experiência de aprendizagem, muda a forma também como você interage com os alunos, inclusive o seu papel dentro de sala de aula. É uma ferramenta incrível que dá para utilizar nos mais diferentes contextos, dá para ser utilizada do ensino infantil a uma pós-graduação, então há um potencial enorme e é isso que eu tenho feito nos meus últimos anos, né, como professor. Então eu fico à disposição, aqui está meu contato, se vocês quiserem entrar em contato para trocar ideias, né, eu fico inteiramente à disposição de vocês e já deixo de sobreaviso que o ano que vem, 2018, a gente tem uma proposta super legal para levar para as escolas um pouco dessa metodologia, um pouco desse contexto forense Brasil afora. A ideia realmente é multiplicar isso e contribuir de uma maneira bastante consistente e inovadora para o ensino de ciências do país. Gente, foi um grande prazer e muito obrigado.